Olá, crianças do quarto ano, bom dia. Sejam bem-vindas a mais uma aula de português com o professor Elton. Espero que todos possam estar bem, com bastante saúde. Na aula de hoje, pessoal, que é a nossa última aula que antecede as avaliações globais, nós faremos a correção da atividade da aula passada que eu passei, que foi uma atividade numa folha sobre numerais. E depois faremos a revisão dos conteúdos. Iremos recapitular quais são os conteúdos que serão cobrados na avaliação de vocês. Vocês já receberam no grupo de WhatsApp o cronograma, o roteiro com os conteúdos e as datas de cada avaliação, ok? Quem não conferiu ainda, vai no grupo de WhatsApp, baixa o roteiro, faz a leitura e observa qual é o conteúdo que vai ser cobrado na avaliação de português. De antemão, vamos começar com o nosso momento de oração. A verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Bem, São Vicente, como todos vocês já sabem, ficou muito conhecido pela caridade e pela solidariedade. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, pedindo que este mesmo sentimento de doação, né, de ajudar quem mais precisa, que ele prevaleça em todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos iniciar fazendo a correção da atividade sobre numerais, que foi o último conteúdo estudado. Então, eu peço que vocês procurem agora, aí no material de vocês, a atividade sobre numerais. Quem conseguiu imprimir, ok. Quem não conseguiu imprimir, deveria ter feito a atividade no caderno, né? Para que agora, neste momento, pudesse estar acompanhando a correção. Vejamos. Aqui nesta tela você pode acompanhar a mesma atividade passada aqui agora com as respostas. Leia o texto atentamente. Ninho de mafagafos. No ninho de mafagafos há 5 mafagafinhos. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será. Lembrando que é um trava-língua, né? E que realmente ele tem a função de travar a nossa língua. Letra A. Retire do texto o que se pede. 2 substantivos. Eu tirei o substantivo ninho e o substantivo mafagafos. Mas você poderia também colocar mafagafinhos, que também é um outro substantivo, tá certo? Então, ninho, mafagafos é a minha sugestão de resposta. Mas se você que tiver colocado mafagafinhos, também está correto, ok? Letra B, numeral 5, que é um numeral cardinal. Um adjetivo, que é a característica, né? É bom, ok? Questão 2. Vocês iriam classificar os numerais. Letra A. Nosso time marcou 8 gols. 8 é o numeral cardinal. B. Fiquei com 1/3 do dinheiro. 1/3 é o numeral fracionário. Vem de fração, né? A parte de um todo. Pedro foi classificado em 8º lugar. 8º é um numeral ordinal. Bruno recebeu o triplo da mesada. Triplo tem a ver com multiplicação, 3 vezes, né? Multiplicativo. As meninas receberão o dobro. Dobro significa 2 vezes, como todos vocês já sabem. Portanto, também é um numeral multiplicativo. Lembrando que estamos fazendo a correção da atividade da aula passada. A questão 3 pedia que você lesse o trecho e sublinhasse, circulasse os numerais. Estava pensando, plantamos arroz e feijão. São 2 lavouras para cada um. A gente poderia combinar. Metade planta só arroz e a outra metade feijão.
Depois fazemos as trocas. E Joaquim Torto, você é ruim de trabalho mesmo, hein? Colhi 100 litros e você só 80. Que é isso, Joaquim Torto? Você me dá 40 e quer 50 em troca? Então, vocês deveriam circular os numerais que aparecem no trecho. 2, 1, metade, 80, 100, 40 e 50. São os numerais que aparecem no texto. Algumas pessoas que me enviaram a atividade não tinham marcado a palavra metade. Metade também é um numeral fracionário, certo? Na questão 4, você iria escrever os numerais que estavam entre parênteses por extenso. Escreva nas colunas os numerais que estão entre parênteses. Tenho 209 moedas. Por que eu coloquei 200 no feminino? Porque concorda com a palavra moedas, certo? Então, 209 moedas. Nós comemos 2/3 do bolo. 2/3 do bolo. C. O segundo colocado no concurso ganhará um barco. Na letra A, 209 é o numeral cardinal. Na letra B, 2/3 é o numeral fracionário. E letra C, segundo é o numeral ordinal. Na questão número 5, você iria completar com o numeral conveniente, o que mais combinasse. Hoje é o 5º dia da semana. Eu coloquei quinto por quê? Porque hoje é quinta-feira, o dia que eu estou corrigindo a sua atividade. Mas se você respondeu colocando o número correspondente ao dia da semana que você respondeu, também está correto. Se você respondeu essa atividade na aula de segunda-feira, você sabe que segunda-feira é o segundo dia da semana, porque domingo é o primeiro dia da semana. Então, se você respondeu a tarefa na segunda-feira, você deve ter colocado: hoje é o segundo dia da semana. Se você respondeu na terça, hoje é o terceiro dia da semana. E assim por diante, certo? Eu coloquei quinto porque estou falando dele hoje, quinta-feira. Na letra B, a frase faz referência ao dia 7 de setembro, que foi o dia da independência do Brasil, o dia que foi proclamada a independência. Então, no 7º dia do mês de setembro, proclamou-se a independência do Brasil. Aqui, 5º e 7º são numerais ordinários. Junho é o 6º mês do ano, também numeral ordinal, e 8 é o dobro de 4. 2 vezes 4, 8. Então, 8 é o dobro de 4, resposta dobro, que é o numeral multiplicativo. Ok? Se estiver atrasado, pessoal, pausa o vídeo, vai corrigindo questão por questão, tá certo? Se não, se estiver tudo ok, continua acompanhando a correção normalmente. Aqui na questão 6, vocês iriam escrever por extenso os numerais. Rodrigo e Rafael fizeram 16 pontos. Estamos no 12º mês do ano. Vinícius é o 29º da chamada. Leonardo comemorou o 60º aniversário do seu avô. Felipe tem 11 anos. Marcos mora no 16º andar. E esta é a 1000ª vez que lhe telefono. 16 é cardinal. 12º, ordinal. 29º, ordinal. 60º, né, que é o número 60 no formato ordinal. 60º, ordinal. 11, cardinal. 16º é ordinal e milésima é ordinal. Por que milésima está no feminino? Concordando com vez, a 1000ª vez, certo? 7. Classifique os numerais destacados em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Fernanda comeu um terço. Um terço é um numeral fracionário. Esse filme é de segunda categoria, segunda ordinal. Luiz agora tem o dobro de trabalho na escola, multiplicativo. Beatriz e Sofia convidaram 6 amigas para jantar em sua casa, cardinal. Metade da tarefa de Rafaela já foi feita, fracionário, indica fração. Aproximadamente 50 mães participaram da reunião, 50, cardinal.
Vamos apresentar agora a 10ª candidata, 10ª numeral ordinal, ok? Então, esta foi a correção da questão número 7. E para finalizar a correção, vejamos a última questão da atividade, que é a questão 8. Escreva por extenso os seguintes numerais ordinais: 48º, 51º, 96º, 231º. Bem, chama a atenção de vocês para a escrita correta das palavras. Observe se tiver errado alguma palavra, se tiver esquecido algum acento, agora é a hora de você fazer a sua correção. Nada de deixar palavras escritas de maneira errada, combinado? Corrija tudo da melhor maneira possível. Se estiver atrasado, pause o vídeo na questão que você está atrasado e observe a correção. Agora, pessoal, se você não estiver atrasado, se estiver tudo ok, terminou de corrigir, vamos revisar os conteúdos da sua avaliação global da semana que vem. Vamos começar revisando sílaba tônica, que eu tenho certeza que é um conteúdo que vocês já conseguem dominar com bastante facilidade. Lembrando que a sílaba tônica, aquela sílaba que é pronunciada com mais intensidade, vocês já ouviram falar que nem toda palavra ela é acentuada, mas cada palavra ela tem uma sílaba tônica. E de acordo com a posição da sílaba tônica, ela pode ser classificada em oxítona, que é quando a última sílaba for a sílaba tônica, por exemplo, condor, ruim, vatapá e ipê. Se a penúltima sílaba for a sílaba tônica, ela será chamada de paroxítona, escola, auto e táxi. E se a antepenúltima for a sílaba tônica, então você estará diante de uma palavra proparoxítona. Exemplo: médico, úmido e lâmpada. Observação: se houver acento agudo ou circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica. A sílaba tônica sempre estará nas 3 últimas sílabas. Vejamos. Antes de entendermos as regras de acentuação, devemos reconhecer a sílaba tônica dos vocábulos. O que são vocábulos? São palavras. Sílaba tônica é aquela sílaba pronunciada de forma mais forte, mais intensa, dentro das palavras. Na língua portuguesa, a sílaba tônica só pode estar em 3 posições, sendo a última chamada oxítona, a penúltima paroxítona ou a antepenúltima proparoxítona. Da palavra de qualquer forma, ela será aquela pronunciada de maneira mais marcante. As palavras oxítonas serão acentuadas se terminarem a, e, o, in e os seus respectivos plurais, as, es, os, ins. Aqui você está vendo as palavras oxítonas que devem ser acentuadas. Quais são elas? São aquelas, pessoal, que terminam com a letra A, com a vogal A, com a vogal E, com a vogal O ou com o IN, bem como o plural, as, es, os, ins. Por exemplo, Pará, Vatapá, Igarapé, Chulé, Chilindró, Quiprocó, também, ninguém, Carajás, Jacarandás, filés, rodapés, trenós, pivôs, vovôs, vinténs, parabéns, armazéns. Observem que essas 3 colunas de palavras possuem a última sílaba tônica acentuada. Todas são palavras oxítonas. Já as palavras paroxítonas, quando é que eu devo acentuar? As palavras paroxítonas levarão acento se terminarem em R, em L, em N, em X, em PS, em I, em IS, em US, uns, an, ão, ans e ãos.
Observe aí as 4 colunas com exemplos de palavras paroxítonas recebendo o acento. Revólver, caráter, nível, provável, íon, próton, fênix, tórax, bíceps, tríceps, júri, safari, lápis, grátis, bônus, lotus, álbum, fórum, álbuns, fóruns, órfã, imã, órgão, órfão, órfãs, ímãs, órfãos, órgãos. Observe que em palavras como imã, órgão, elas têm 2 acentos, o acento agudo e o acento que é o tio. Você vai levar em consideração o acento agudo, certo? Até porque se você observar, imã, a sílaba i, ela é pronunciada com mais força. Órgão, or, é pronunciada com mais força do que a sílaba gão, certo? Então, palavras que terminam em R, em L, em N, em X, em PS, em I, em IS, US, uns, ão, ans e ãos receberão o acento. Fique ligado, preste atenção, porque nem toda paroxítona é acentuada. Por exemplo, caneta é uma palavra paroxítona. Ela é acentuada? Não. Caneta terminou em A, né? A letra A aqui não está nas regras de acentuação das paroxítonas. Nós temos aqui o AN e não o A. Por exemplo, uma outra paroxítona que não é acentuada, cama. Cama é paroxítona, terminada em A. É acentuada? Não. E as oxítonas, todas são acentuadas? Também não. Neste quadro, você já observou quais são as oxítonas que devem ser acentuadas. E neste outro quadro, quais são as paroxítonas que devem ser acentuadas. Já as proparoxítonas, você não deve se preocupar tanto, porque a regra aqui é uma só. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, bem mais fácil, né? Máquina, centímetro, tráfico, quilômetro, helicóptero, vítima, ventrílogo, êxtase, cátedra, catástrofes, debentures, centrífugas, gênesis e paralelepípedo. Todas são palavras proparoxítonas, portanto, todas possuem a antepenúltima sílaba acentuada. Vamos revisar agora os artigos. Os artigos também é um outro conteúdo que eu tenho certeza que você já fixaram de maneira bem fácil. O artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Os artigos indicam o gênero e o número, podendo serem classificados em artigos definidos e indefinidos, variando em gênero e número. Gênero, feminino ou masculino, número, plural ou singular. O que significa dizer quando um artigo ele é definido? Os artigos definidos, como o próprio nome indica, definem, individualizam os substantivos, seja uma pessoa, objeto ou lugar. Nós temos o, as, os, as como sendo os artigos definidos. O João gosta de jogar bola. Quando eu coloco o João, eu já sei exatamente qual é o João que eu estou me referindo, certo? Miranda chamou a Joana para brincar. O Miranda que conhece a Joana, a qual ele está se referindo neste momento. Os meninos amam soltar pipa. Aqui eu também sei exatamente quais são os meninos aos quais eu me refiro. E as meninas amam fazer compras. Novamente, aqui eu também sei exatamente quais são as meninas que amam fazer compras. Eu sei exatamente quais são elas. Observe que o artigo os concorda em gênero e número com a palavra meninos e que o artigo as também concorda em gênero e número com a palavra meninas, assim como o artigo o concorda com João e o artigo a concorda com Joana.
Já os artigos indefinidos, eles irão determinar de maneira vaga, imprecisa, indeterminada, uma pessoa, um objeto ou um lugar. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Quando eu falo o seguinte exemplo, um dia desses vamos sair? Quando eu falo um dia desses, eu não estou especificando qual é o dia da semana exatamente, se é segunda, terça, quarta ou quinta, ok? É qualquer dia. Achei uma moeda de qualquer valor, 50 centavos, 10 centavos, eu não especifico qual é o valor da moeda que eu encontrei. Se é uma moeda antiga, se é uma moeda de um outro país. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Quando eu falo uns amigos, eu não estou especificando quais foram os amigos convidados. Comprei umas camisas para o meu aniversário. Novamente, não estou especificando qual foi o modelo de camisa que eu comprei. Mais uma vez, você pode observar que os artigos acompanham os substantivos, fazendo a concordância no masculino, no feminino, no singular e no plural, tá bom? O outro assunto e último estudado neste bimestre foi o numeral. O numeral é a palavra que se refere ao substantivo, dando a ele ideia de número. Então, tanto os artigos como também os numerais irão se referir aos substantivos, certo? Choveu durante 4 semanas. 4 é um numeral que acompanha o substantivo semanas. O terceiro aluno da fila era o mais alto. Terceiro, acompanhando aí o substantivo aluno. Comeu meia maçã. Meia é um outro numeral acompanhando o substantivo maçã. Bem, os numerais, como vocês já viram, são divididos, classificados em 4. Numerais ordinais, numerais cardinais, numerais fracionários e numerais multiplicativos. De acordo com o que indica, o numeral pode ser cardinal, indica quantidade. Então, quando for o numeral cardinal, ele estará indicando quantidade, com 1, 2, 3 e assim por diante. O numeral será ordinal quando indicar ordem, posição, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Por exemplo, o numeral ordinal é muito usado nos prédios, quem mora no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar e assim por diante. Numa corrida, quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em último. Já o multiplicativo possui uma estreita relação com a ideia de multiplicação, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim por diante. Fracionário expressa a ideia de divisão, indicando em quantas partes a quantidade foi dividida. Meio, terço, metade, 2/3, 2/4 e assim por diante. Nesta tabela, ela traz aqui exemplos de numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Vamos observar, por exemplo, aqui o numeral 5. 5 é cardinal. O 5 no formato ordinal, como é que fica? Quinto. Quinto sendo multiplicativo é quíntuplo. Você multiplicou 5 vezes. E o quinto no numeral fracionário, 1/5. Digamos que você tenha um bolo e você partiu em 5 partes, dividiu em 5 fatias. Então, você tem, digamos que das 5 fatias do bolo que você dividiu, você comeu 2 fatias. Então, você comeu 2/5 do bolo. Ou seja, o bolo tinha 5 partes, 5 fatias, e você comeu uma parte do todo. Você comeu 2 fatias. Ou seja, 2/5 daquele bolo. Certo? Bem, pessoal, agora iremos fazer uma atividade de revisão sobre este assunto. Eu peço que vocês agora abram os cadernos de vocês, façam um cabeçalho, não precisam copiar as perguntas, tá bom? Eu vou deixar essa mesma atividade em anexo na plataforma, você poderá
baixar e imprimir e responder na própria folha. Mas de antemão, eu já quero que você já vá anotando aí no seu caderno as respostas das questões, tá bom? Coloque a data de hoje e a atividade de revisão. Na questão 1, você vai classificar as palavras de acordo com a sílaba tônica. Observe que todas são acentuadas. Você vai ter que dizer se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Resolva, anote apenas as respostas e já eu já volto para fazer a correção com vocês, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto a falar para fazer a correção da questão número 1. Agora é com vocês. Já farei a correção da primeira questão. Espero que todos possam estar finalizando para que acompanhe em instantes a correção, certo? Bem, agora eu já irei fazer a correção da primeira questão. E você já sabe, se não conseguiu terminar, pausa o vídeo, conclui sua resposta e depois acompanha a correção, certo? Vejamos. Armazém, pessoal, é uma palavra oxítona. Aqui eu coloquei além da resposta, que no caso é oxítona, eu coloquei a explicaçãozinha, tá bom? Só para reforçar, só para relembrar o porquê que aquela palavra ali ela foi acentuada, tá bom? Mas basta você colocar oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu coloquei a regrinha a mais só para você relembrar, reforçar o que já foi falado no início desta aula. Armazém, ela é uma palavra oxítona e ela é acentuada porque termina em "in". Revólver é paroxítono porque é terminada em "r". Centrífuga é proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. Voz, o que é monossílabo tônico? Voz, pessoal, é uma palavra formada por apenas uma sílaba. Sendo assim, é uma palavra oxítona, não é verdade?
Se a palavra voz é uma palavra formada apenas por uma sílaba, então se a própria sílaba já tem um acento, então se você colocou ela como sendo uma palavra oxítona, tudo bem, tá certo? Aí eu coloquei monossílabo tônico, o que é que significa? Monossílaba. Você deve saber que uma palavra monossílaba é uma palavra formada por apenas uma sílaba. Se a última sílaba já é acentuada, né, e só tem uma sílaba, então se você colocou oxítona, não tem problema. Nêutron é uma palavra paroxítona terminada em N. Cipós é uma palavra oxítona terminada em os. Fé, outro monossílabo tônico, ou seja, uma outra palavra que é formada por apenas uma sílaba e esta própria sílaba já é acentuada. Se você colocou oxítona, tudo bem. Lápis, paroxítona terminada em IS. Próximos, proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Jacarandá é uma palavra oxítona terminada em A. Tórax é uma paroxítona terminada em X. E Sé é uma outra palavra formada por uma sílaba, já é acentuada, por isso que é monossílaba tônica. Se você colocou oxítona também não tem problema, tá bom? Se estiver errado alguma das palavras, você pode pausar o vídeo e fazer a correção que for necessária. Iremos continuar agora com a próxima questão, tá certo? 2. Circule os artigos das frases e escreva ao lado se são artigos definidos ou indefinidos. Agora, aqui é uma questão também muito fácil. Você vai circular os artigos que aparecem em cada frase e vai classificá-los, definidos ou indefinidos. Resolva para que eu possa fazer a correção daqui a pouquinho.
Pronto? Vejamos agora, pessoal, a correção da questão número 2. Caso você não tenha concluído ainda, você pausa o vídeo e depois acompanha a correção. A festa da escola foi ontem. O artigo é a e a é um artigo definido. Comprei uns cadernos na livraria. O artigo é uns, artigo indefinido. O cantor é afinado. Artigo é o, artigo definido. O jardim tem umas flores. Nós temos dois artigos. Artigo definido o e artigo definido o e artigo indefinido umas. Bom, se estiver errado algum item, pausa o vídeo e faz a correção. Eu vou só voltar um pouquinho na questão número 1, só para reforçar as palavras vós, fé e sé. Essas três palavras, percebam que elas só possuem uma sílaba, né? Vós só tem uma sílaba, fé só tem uma sílaba e sé só tem uma sílaba. Quando você coloca elas como sendo palavras oxítonas, você também deve colocar que, ao mesmo tempo que você colocou a classificação de oxítonas, lembre-se também que elas são classificadas com monossílabas tônicas. O que é um monossílabo tônico? É uma palavra que é formada por uma só sílaba e esta sílaba já tem o acento, certo? Então, foi por isso que eu mostrei aí nesta tela não oxítono, e sim como monossílabo tônico, porque geralmente as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, elas irão aparecer em palavras com duas ou mais sílabas. Sendo apenas uma sílaba e sendo a própria sílaba acentuada, a sílaba tônica, você irá classificar como monossílabo tônico, certo? Vamos prosseguir agora com a questão 3. Aqui você irá classificar os numerais. Seu numeral é cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Não precisa copiar as perguntas. Anote apenas as respostas, tá bom? Vamos lá. Daqui a pouquinho eu já faço a correção da questão 3. Vejamos agora, pessoal, a correção da questão 3.
Caso você não tenha conseguido terminar a questão 3, pausa o vídeo, observa a correção logo em seguida, tá bom? Um time de futebol possui 11 jogadores. Numeral cardinal. Indica a quantidade. Nós conquistamos o primeiro lugar na gincana. Primeiro, numeral ordinal. Indica a ordem. Ontem havia o dobro de alunos. Dobro, 2 vezes. É um numeral multiplicativo. Ele mora no 10º andar. 10º é um numeral ordinal. Eu só tenho R$ 50. 50 é um numeral cardinal. A nossa escola conquistou o 2º lugar no torneio. Segundo, ordinal. Comprei 200 gramas de queijo. 200, cardinal. Ontem havia o dobro de alunos na sala. Dobro, multiplicativo. E comi apenas 1/4 de maçã. 1/4 é um numeral fracionário. Ok? Se estiver atrasado, pausa o vídeo e faz a sua correção. Não deixe nenhuma questão sem corrigir, tá bom? Bem, pessoal, não precisa me enviar a atividade de hoje. Se necessário, assista esta aula mais uma vez, observe as explicações sobre numeral, sobre artigo, sobre sílaba tônica, certo? Fiquem bem, cuidem-se bastante. Semana que vem é semana de avaliação, então estudem, se dediquem, acreditem em vocês mesmos, porque eu acredito no potencial de cada um de vocês, tá bom? Boa semana de avaliações e qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-lo. É só procurar, tá bom? Tchau, tchau.